Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Júnior de Souza, e olha só, eu estou aqui no canal do meu amigo Everton Machado, pastor Everton Machado. Eu saí lá do meu canal Júnior Dinâmicas para estar aqui a convite dele, para que eu possa ter esse privilégio de fazer uma entrevista com o pastor Everton Machado, fazer vocês conhecerem um pouquinho mais da sua história de uma maneira bem especial e bem interessante. E olha lá, pastor Everton Machado, nascido no dia 30 de junho de 1975. É isso? Acertei? Opa! 45 anos de idade. O impressionante é a história de vida desse homem, que aos 9 anos de idade foi batizado no Espírito Santo, ali no estado do Rio Grande do Sul. Gaúcho tomador de chimarrão, brabo que só ele, olha a cara dele aí. E olha só, aos 13 anos de idade, o nosso amigo aqui, o pastor Everton Machado, ele teve o privilégio de ter a experiência de dirigir uma igreja evangélica pela primeira vez. É isso mesmo, um adolescente dirigindo uma igreja evangélica. São histórias muito interessantes que você vai poder acompanhar neste canal aqui, no canal do pastor Everton Machado. Aos poucos, ele vai contando essa história nos seus vídeos e você vai entender porque com 13 anos ele dirigiu uma igreja evangélica. Então, assim, os seus testemunhos, as suas histórias, se você não perder, aos poucos você vai conhecer aqui nesse canal. Mas olha só, com 18 anos de idade ele foi um dos 3 mais novos evangelistas de todo o estado do Rio Grande do Sul. 18 anos de idade. E mais, pastor Everton Machado, aos 29 anos de idade, foi elevado a pastor. Muito novo, muito jovem ainda. Pastor Everton Machado, prazer em conhecê-lo. Eu gostaria que o senhor desse um oi aí para a galera que está nos assistindo e faça o convite, pastor, para estar participando do seu canal. Daqui a pouco eu vou entrar no assunto com vocês que eu quero entrar daqui a pouco. Minha saudação a todos, que Deus abençoe a todos. Gostaria que você se inscrevesse nesse canal novo. Nesse tempo de tantas dificuldades, nós também resolvemos usar a internet, que alguns chamam de terra de ninguém, mas vamos usar a internet como terra do Senhor para proclamar coisas boas. Essa é a minha única intenção de fazer vídeos e com mensagens, com testemunhos, porque afinal de contas, muitas pessoas estão em casa sem ter o direito de estar nos cultos. Então, através da internet, temos péssimas informações, mas eu quero ser uma voz de Deus, uma voz de coisas boas para a sua vida e a sua casa. Legal, gente, esse homem já viajou por 13 países diferentes disseminando a palavra de Deus. Então você terá no futuro aí testemunhos incríveis dessas viagens, por onde ele passou. Ele estava falando para mim aqui nos bastidores que ele teve com o pessoal, onde o pessoal, todo mundo pegou malária. Ele não pegou. Então é muita coisa legal, muito assunto interessante, muita história bacana para você aí estar enriquecendo a sua fé. Então você vai descobrir isso aos poucos com o pastor Everton Machado. Mas olha só, nós queremos, nessa entrevista que faremos com ele, falar um pouquinho sobre algo que aconteceu na trajetória de vida dele. É uma trajetória de muito sucesso, de muita coisa boa, mas teve momentos muito difíceis. E entre esses momentos difíceis, nós vamos falar aqui, você vai ver algumas fotos depois, no final, aí você vai ver essas fotos, a respeito de algo que aconteceu ainda quando ele era muito jovem. Pastor Everton Machado, o que aconteceu na sua trajetória de vida e com que idade aconteceu esse fato que o senhor vai falar agora? Bom, foi em 1996, outubro de 1996, no dia 26. Eu era um pregador já desde muito cedo, filho de pastor, estava na universidade, na Unicinos, já tinha me formado no Instituto Bíblico Esperança, em Porto Alegre, e
sendo conhecido como filho de pastor, tinha uma boa agenda e eu estava trilhando um caminho bem interessante na pregação, também um caminho interessante profissional, porque eu já estava lecionando nas escolas públicas, tendo em vista que, devido aos contratos emergenciais, eu já estava lecionando em escola pública. E um dia parece que tudo mudou em questão de horas. Nós estávamos em Porto Alegre, na sede da Assembleia de Deus, mais conhecida como a Igreja da General Neto, na convenção de pastores, e um grande amigo meu, saudoso, lendário pastor Germano Zucchi, que era presidente da igreja de Passo Fundo, fundador de igrejas em toda aquela região serrana que envolve Passo Fundo, uma lenda do Rio Grande do Sul, presidente da convenção por aclamação várias vezes, e ele quis voltar antes do término da convenção, porque ele tinha que receber pastores vindos da Alemanha. E eu iria pregar numa das cidades que pertenciam a Passo Fundo, e o meu pai me incentivou: vai para o pastor Germano, ele também foi meu professor no Instituto Bíblico, né? Vamos conversando. Estava junto o pastor Júlio Lemes, o pastor mais novo do estado na época, que dirigia uma cidade também, era o vice-presidente do pastor Germano, dirigia uma cidade adjacente, cidade de Marau. E nós fomos conversando sobre a palavra de Deus, foi uma viagem muito agradável, só que um acidente terrível aconteceu. Um cidadão embriagado invadiu a nossa pista e foi uma colisão frontal. Quem olha o carro, o que sobrou, não acredita que saiu alguém vivo dali, e infelizmente esses dois pastores perderam a vida, se bem que a gente sabe que o crente não morre, passa da morte para a vida. Mas eu lembro de me acordar, depois de muitos dias em coma, com a notícia que a coluna tinha sido quebrada, não aquela trincada, né? Quebrada realmente de uma forma que 99% desses casos a pessoa perde todos os seus movimentos do pescoço para baixo. Foram dias de muita apreensão e de muita oração. E neste inteirinho, eu recebi uma visita. Eu não estava sentindo o meu corpo, eu estava imobilizado, e eu ouvia os médicos dizendo que eu teria 6 meses de vida, e eu estava recebendo notícias péssimas, mas eu recebi a visita de um pastor. Eu disse: se é para ficar na cama como eu estou, mobilizado, já todo machucado, enferrujado, né? Então, que Deus me leve. Ele disse: eu não vou fazer isso, porque o Senhor me deu uma visão que quando a sua coluna quebrou, nós temos a medula, né, que é um líquido, né, responsável pelos nossos movimentos, e osso cola, a medula não, né? Por isso que existem pessoas que não têm movimentos. Então ele disse: Deus guardou os teus movimentos, o médico vai operar, vai estar os nervos no lugar e você vai sair daqui andando. Parecia uma loucura o que ele falou, dado o quadro que eu estava, mas foi exatamente o que aconteceu. A recuperação foi lenta, porque o médico parece que não se conformava, mesmo eu andando ele dizia que iria regredir, que o quadro iria regredir, que em questão de meses eu não teria alguns outros movimentos, mas acontece, como o irmão disse aqui, já estou com 45 anos, com todos os movimentos, com vida normal, com 3 filhas, com ministério, com pregações, com viagens, mais de 30 anos pregando a palavra de Deus, e o que era morte, Deus transformou em vitória. Mas quando o pastor profetizou
que eu receberia essa vitória, eu tinha uma visão do hospital que eu estava, que eu não conhecia, entrei desmaiado, o hospital cercado de anjos do Senhor, uma igreja entoando uma canção conhecida, o hino 193 da harpa, e eu tive aquela visão, eu tive certeza que eu não morreria daquela forma, que eu não perderia os movimentos, que eu sairia dali, e quando Deus fala para dar vitória. Então, Deus está falando com alguém aí que está numa situação difícil para te dar vitória. É isso mesmo, o testemunho maravilhoso. Então, você ficou alguns meses ainda naquele estado, mas depois teve a recuperação, né, milagrosa da parte de Deus. E eu queria fazer uma pergunta ao pastor Everton Machado. Nesse tempo em que o senhor esteve ali na cama do hospital, o que mais se passava pela sua cabeça? Na verdade, foi dois momentos. Um momento de muito desespero, como querer morrer, como eu disse, né? Porque eu ouvia falar que os órgãos internos não estavam funcionando, eu sentia uma angústia muito grande, vontade de sair correndo e não conseguia me mexer, né? Muita sede, mas eu não podia tomar nada via oral. Então, um desespero que eu não tenho vocabulário para explicar. E a segunda parte foi a parte quando Deus falou e me deu a visão de anjos celestiais. A Bíblia fala que os anjos são seres ministradores de Deus que trabalham acerca dos que vão herdar a salvação. Então, quando eu tenho essa visão, eu passo a ter um outro comportamento. Aquilo que os remédios quase não faziam mais efeito, que era me acalmar, me tranquilizar, a presença de Deus, a promessa de Deus me tranquilizou e eu passei a estar ali esperando a recuperação. É lógico que algumas coisas caíram na minha mente, né? Como por exemplo a palavra do médico, que minha coluna seria degenerativa, que cada dia eu perderia os movimentos das pernas. Então, a mente humana trabalha, né? E eu fiquei, alguns sentia comichão nas pernas, me preocupava. Um dia eu caminhei 20 quilômetros para ter certeza que eu não estava perdendo os movimentos, enfim. Mas logo me dei conta que o médico errou praticamente em todos os diagnósticos, né? Os diagnósticos que eu recebi, nenhum se confirmou, então não era agora que se confirmaria. Então eu criei, parei de ter sintomas, né? Parei e comecei a ter um restabelecimento completo. Que perfeito. Gente querida, vocês estão vendo que Deus é muito bom e Deus trabalha de várias formas. Eu tenho certeza que esse testemunho de hoje, pelo pastor Everton Machado, vai falar muito fortemente ao seu coração e vai de encontro a uma necessidade que você tenha. Antes de dar as considerações finais ao pastor, eu quero lhe convidar, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque você pode estar ajudando outras pessoas que vão precisar ter esse conhecimento. Então compartilhe, se inscreva, clique no sininho, que é a notificação, faça o seu comentário, que é muito importante, ok? Para que você interaja com o canal e o YouTube entenda essa necessidade e a importância desse vídeo. Tá bom, meus amados? Então, lhes convidamos a isso e veja os próximos materiais, que o pastor tem muita história da vida dele, histórias interessantíssimas que vão fazer sentido depois aí, que você que escutou esse vídeo desde o início. Como é que pode uma criança de 13 anos cuidar de igreja? Então, fique ligadinho nesse canal, nos próximos vídeos, que vai ter a resposta aí, o porquê disso e tantas coisas. Dos países que ele passou, as coisas que ele presenciou, né? Como Deus usou a vida do pastor Everton Machado, fora as mensagens sensacionais que vocês terão acesso, inclusive a uma palavra diária, feita sempre pelo pastor Everton Machado. Pastor, suas considerações antes da gente finalizar esse vídeo. Deus sempre nos usa naquilo que nós somos provados. Por isso, esse canal para falar de vitória. Como você vencer pelo poder da fé. Nós vamos estar trazendo sempre palavras nesse sentido para animar, para que as pessoas, pela fé,
se nós lemos na palavra de Deus, muitos dizem Jesus curou, mas ele sempre dizia, ou na maioria das vezes, a tua fé te salvou. Então, quero motivar a sua fé, para através da sua fé, você receber um milagre de Deus na sua vida. É isso aí. Gente, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.